Boa noite a todos. Hoje teremos mais uma palestra do nosso ciclo da quarentena ambiental, com o tema Ações de Monitoramento na Amazônia, desenvolvidos no INPE-CRA, ministrada pela doutora Alessandra Gomes, que é chefe do CRA no INPE. A doutora Alexandra, ela é bacharel em Economia e em Ecologia, mestre em Sensoriamento Remoto e doutora em Geociências e Meio Ambiente. Atua atualmente como chefe no CRA em Belém, e trabalha na área de gestão administrativa e coordenação de projetos técnicos científicos. Boa noite. Boa noite, quero agradecer o convite, fazer parte dessa jornada, dizer que é uma honra falar um pouquinho do que eu faço, do meu trabalho para o pessoal que está assistindo. E agora é só me falar que eu começo. Tem uma apresentação. Pode dar início já. Compartilhar. Então tá, eu tenho uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês, e eu acho que vai ficar aparecendo um cantinho aí na tela, e a apresentação para ficar mais fácil para que vocês entendam o que eu estou falando, né? Algumas pessoas são da área, outras talvez não, mas fica mais fácil entender um pouquinho melhor sobre o que eu falo. Certo? Bem, vamos lá. A ideia é falar sobre um pouquinho das ações de monitoramento da Amazônia desenvolvidas pelo INPE-CRA. CRA é Centro Regional da Amazônia, ou a gente também chama de INPE Amazônia, o centro do INPE na Amazônia, que é um centro onde eu atuo há mais de 10 anos. Esse mês vão fazer 11 anos de atuação direta neste centro. O INPE tem um centro, não vou dizer coração, mas na Amazônia, envolvido com essas questões. Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Ela já deu uma introdução sobre a minha formação, mas eu acho legal falar. Eu fiz Ecologia em Rio Claro, perto de vocês aí, onde vocês estão bolando a jornada, né? Ecologia. Depois eu fiz mestrado em Sensoriamento Remoto pelo INPE, e doutorado, eu voltei para a Unesp de Rio Claro para fazer doutorado mais na área de Geociências e Meio Ambiente, né? No mestrado eu trabalhei com zoneamento ecológico econômico, numa região na Caatinga, e no doutorado eu trabalhei com monitoramento de uso e cobertura da terra em região de duto de petróleo, duto no Rio. Aí eu comecei meu doutorado em Rio Claro e terminei em Belém, né? Então, para a gente entender que sensoriamento remoto, a gente às vezes não precisa estar exatamente na área, mas a gente precisa entender, em algum momento a gente precisa vivenciar esse território. Isso é importante quando a gente fala em Amazônia. Todo mundo fala muito em Amazônia, poucos conhecem. Mas eu vou falar um pouquinho agora do instituto onde eu trabalho, né? E dizer que, assim, eu estou sendo, talvez seja essa minha última palestra, minha última apresentação ainda dentro do INPE, que eu estou me mudando de instituição, mas não mudando de ação, e não mudando de tema de trabalho, né? Não vou ser mais a chefe do INPE da Amazônia, mas continuo trabalhando nessa área de monitoramento da Amazônia com projetos de monitoramento de desmatamento, uso e cobertura e degradação da floresta, tá? Bem, então eu vou falar um pouquinho do Instituto, né? O INPE, ele trabalha desde a geração do dado até a geração do conhecimento. Então, desde a formação, a criação, a montagem de um satélite para observar informações da Terra e do espaço, a partir do espaço, ou também do espaço que influenciam as questões relacionadas à atmosfera, sistemas terrestres, toda a parte de controle, disseminação de dado espacial, a geração de conhecimento, parte de pesquisa e desenvolvimento, e o acesso à informação, que é o conjunto de dados, do conhecimento ao dado, né? E esses dados geralmente não, por parte do INPE, geralmente são distribuídos gratuitamente, estão disponíveis à comunidade em geral. Então, esse é o instituto onde eu passei grande parte da minha formação enquanto pesquisadora. E nesse instituto existem várias instalações, as pessoas conhecem pouco, acham que São José dos Campos, em São Paulo, é o único lugar onde tem INPE, mas o INPE está bastante distribuído. Então,
Aqui eu estou mostrando um slide que mostra exatamente, existem 3 centros grandes, o de Santa Maria, o de Natal e o de Belém, e outras unidades espalhadas pelo Brasil, que cada uma tem uma função, uma missão diferenciada, ou para abrigar algumas antenas, ou para fazer a parte de recepção de antenas, ou para sediar um observatório. Então, existem servidores, pessoas que estão lá monitorando esses equipamentos, cuidando dessas instalações, né? Então, são muitas unidades do INPE hoje espalhadas pelo Brasil. E a gente fica em Belém, do Pará, no Pará, e isso já faz 10 anos que esse centro foi criado. Essa é uma foto do prédio em si, né, onde ele está, dentro de um parque de ciência e tecnologia, ao lado da Universidade Federal do Pará. E os principais projetos que nós desenvolvemos hoje lá são projetos relacionados, basicamente, capacitação, terra classe e DETER. Né? O de capacitação é de capacitação em monitoramento de floresta, ou seja, o INPE tem expertise, ele tem experiência em monitoramento de florestas desde a década de 80. Então, desde essa época, a gente trabalha com monitoramento. Nada mais natural do que a gente, uma vez que nós distribuímos os dados que são origem desse desmatamento, desse monitoramento, nós também passássemos a tecnologia, transferíssemos o conhecimento e a tecnologia para outras pessoas, para outros países, para outras pessoas, para outras instituições. E aí foi criado um projeto específico, que é o Capacitri. O Terra Classe é o de monitoramento de uso e cobertura da terra, ou seja, aquilo que já foi desmatado para virar o quê? Foi desmatado para agricultura, para pastagem, uma área urbana se instalou ali, uma mineração, alguma coisa assim. Então, esse é um projeto que qualifica o desmatamento. E o DETER, que é um dos projetos mais conhecidos do INPE, que é um projeto de detecção de degradação e exploração florestal em tempo quase real. São dados gerados diariamente e encaminhados aos órgãos de fiscalização. Para quem é da área, essa tabela aqui é um resumo de vários projetos de muitos anos de pesquisa. Mas, basicamente, eu quero apresentar com essa tabela que os projetos de monitoramento da Amazônia, do INPE com parceiros, né, eles passam são vários nomes, várias siglas, então, assim, demora às vezes para a gente entender um pouco essa dinâmica. São vários satélites, frequência de mapeamento, uma área mínima a ser mapeada, qual é o objetivo de mapeamento daquela área, né, e qual é o alvo que nós estamos tentando obter. O PRODES, que é um projeto bastante conhecido, passa muito na mídia, né? Então, nós começamos com o PRODES, que era um projeto anual, isso em 88, a ideia era falar o que tinha sido desmatado em corte raso. O que é corte raso? É quando você tem uma floresta em pé, você corta e começa a aparecer o solo exposto. Aquilo é corte raso. Então, o PRODES é um dado anual, que sai todo final do ano. Geralmente ele é utilizado para as políticas públicas de desmatamento do ano seguinte, né? E é um projeto bastante robusto e utilizado hoje nacional e internacionalmente para a gente ter uma noção do que está acontecendo com a Amazônia. Só que ao longo de um ano a gente ficava sem ter noção do que estava acontecendo. Então foi criado o DEGRADE, que era de degradação, ou seja, quando eles começam a extrair algumas árvores, e isso pode ser detectado por sensoriamento remoto, por imagem de satélite, e aí a gente conseguia entender o que estava acontecendo com aquela área. Olha, aqui parece que tem alguma coisa acontecendo, um nível de degradação, e essa degradação poderia ser mensurada, observada, melhor analisada. Aí se criou o projeto DEGRADE, de degradação. Depois se criou o DETEX, que era específico para áreas seletivas, né, para exploração seletiva de madeira. E aí começou a família, que a gente fala, a família DETER A, B e C. O A foi o primeiro, só que esses 3 projetos primeiros aqui, o PRODES, DEGRADE e DETEX, eles eram projetos anuais, então a gente não tinha como saber o que estava acontecendo ao longo do ano. Nós só tínhamos informação de degradação e de corte raso e de exploração seletiva no final do ano. Então, pensou-se o seguinte, para eu parar o desmatamento, eu preciso ter uma noção do que está acontecendo antes de chegar no final do ano. Senão não tem muita lógica o monitoramento acontecer
ou a gente tentar frear o desmatamento, porque daí quando chegar em novembro, dezembro, isso já aconteceu, né? Então se criou o primeiro DETER. E aí a importância do DETER foi que o satélite passava na mesma região muito rápido, então a gente conseguia detectar isso de uma forma mais rápida. Só que a resolução dele, o pixel dele, trazia informações bastante difíceis de interpretação, às vezes, porque ele é um pixel muito grande, né? Ele representava 250 por 250 quilômetros. Então, isso era muito complicado. Então, por isso que a gente chamou de DETERA, porque era um sensor que era o MODES, de 250 metros, e o DETER-B veio para melhorar essa definição. E mais para frente eu vou mostrar um slidezinho rápido sobre o que significa isso. E o DETER-C, que está em estudo, que talvez se funda com o próprio PRODES, seria um DETER que está trabalhando com a mesma resolução do PRODES, de 23 metros, né, que também tem um detalhe bom, né. E o Terra Class, que também é um projeto da Amazônia, só que daí já é com parceiros, né, e ele vem, a gente tem dados desde 91, nós temos dados 91, 2000, 2004, 2008, 10, 12 e 14, do Terra Class, que é as áreas de corte raso, que foram mapeadas aqui no PRODES, elas vêm para cá para a gente entender como que a gente pode qualificar. Mas e os outros biomas, né? Eu resolvi passar um pouquinho rapidamente sobre os outros biomas para explicar que existem estratégias também no monitoramento dos outros biomas. Não é só o bioma Amazônia que tem esse tipo de informação, os outros também têm estratégias criadas em alguns governos, com diferentes tipos de financiadores, para gerar a mesma coisa que a gente fez para a Amazônia. A Amazônia tem uma gama de projetos todo voltados para ela, né? E aí se pensou, mas passaram-se vários anos e a gente não tem isso para os outros biomas. Então a ideia é trabalhar com os outros biomas também. E em Belém nós trabalhamos tanto com a Amazônia como com o Cerrado, principalmente nessa zona de transição do Cerrado aqui. Acho que eu botei demais. Essa zona de transição aqui do Cerrado, porque são bioma, Cerrado e Amazônia Legal. Essas coisas, às vezes, se cruzam, então a gente tem uma zona de transição entre essas linhas desses limites. Então, nós também trabalhamos, em alguns casos, com a parte de transição aqui entre bioma e Cerrado, entre bioma amazônico e bioma Cerrado, né? Então, a ideia dessa estratégia foi criar a mesma coisa que nós temos para a Amazônia. Nós temos toda uma gama de projetos, que eu já falei, extração seletiva, DETEX, uso e cobertura, Terra Class, recuperação, detecção de desmatamento, né, PRODES e DEGRADE, e o projeto Queimadas, que também atua nessa área. Para o Cerrado, a mesma coisa, a parte de queimadas, e tentar fazer a mesma coisa que nós temos para a Amazônia, né? Bem, e os outros biomas, para esses biomas, Amazônia e Cerrado, e os outros biomas, existem projetos específicos para eles, para que sejam gerados dados também no mesmo esquema do DETER, detecção de degradação e exploração florestal. Quais são os focos dessa apresentação? Basicamente, o DETER Amazônia e o DETER Cerrado, que são os projetos que nós desenvolvemos lá no INPE Amazônia, né? São projetos relacionados com esses biomas, Amazônia e Cerrado, né? E eles são projetos diferenciados porque tem que ser gerados dados diários para fiscalização, né? Vamos começar com o DETER Amazônia para vocês entenderem um pouquinho. Aqui eu tenho uma sensação do que é uma floresta e o corte raso, que é praticamente sem vegetação ou sem árvore, sem galho, né? Então, isso tudo aqui é o que o DETER pega, todos os níveis de degradação. Quando chega no corte raso, é o que o PRODES pega, são as áreas desflorestadas. Então, para chegar disso numa exploração intensa, perda de dossel de 50%, 90% até corte raso, existe um tempo. Então, a gente tenta com o projeto deter, literalmente, parar o desmatamento antes que ele chegue nesse ponto aqui, de corte raso. Para a gente ter uma noção, então, aqui é um corte raso quando ele está na estação seca, ou no final da estação seca, o que significa isso, chegar no corte raso? É isso daqui. Então, é a destruição total, tá? E aí, aqui, os diferentes tipos de degradação que também são perceptíveis na imagem, né?
A gente tem tanto uma perda de estoque, ou vai tirando pequenas árvores, depois vai aumentando essa degradação num nível que você chega aqui. E aí, por último, é o que todo mundo sabe, depois do desmatamento se pretende queimar para facilitar a retirada da madeira que sobrou, né? E aí, o avanço do sensoramento remoto vem aqui. Nós começamos com esse daqui que era o DTRA, que era de 250 metros, o DTB, ou o DTR que está rodando hoje, que a gente só chama de DTR, que usa basicamente satélites, imagens do satélite brasileiro. A gente já tem uma melhor definição. Aqui a gente colocou uma área de água, não é o foco do projeto, mas é para a gente ter uma noção do que eu estou falando em resolução espacial e temporal. Essa daqui é temporal, ela vinha a cada 5 dias, imagem. Porém, ela tinha essas questões de difícil definição do objeto. Aí, quando você tem uma imagem que já demora um pouquinho mais, que hoje não é um pouquinho mais, é quase o mesmo tempo, 5 dias, 6 dias, aí você já tem, mas você tem uma resolução espacial melhor, e isso te dá mais detalhe de informação, isso te dá mais noção do que você está vendo. E o PRODES, que já tem uma definição um pouquinho melhor do que essa, mas bastante parecida, esses três são quase no mesmo nível, né? O projeto DTR, ele visa desmatamento com solo exposto, desmatamento com vegetação, mas como desmatamento com vegetação? É quando você desmata e às vezes começa a brotar uma vegetação, e aí na imagem satélite você sabe que aquilo foi desmatado, mas o padrão é de que tem alguma vegetação incipiente ali. Mineração, as classes que nós consideramos de degradação, a própria degradação, a cicatriz de incêndio, né? E de exploração madeireiro, que a gente chama de corte seletivo desordenado ou corte seletivo geométrico, que é quando a gente começa a tirar algumas árvores de forma ordenada, desordenada. Quando ela é ordenada ou geométrica, você consegue ver a distância das árvores bastante limitada, né? Isso é bastante interessante. E aí, para os projetos de monitoramento da Amazônia hoje, nós temos o quê? O DEGRAD foi substituído pelo DTR, o DTEX pelo DTR, o DTRA pelo DTR, o DTB é o DTR e o DTC está em desenvolvimento. Então, nós fechamos hoje os projetos de monitoramento em PRODES-DT, basicamente. Se a gente for falar em desmatamento e degradação, além da exploração florestal, nós estamos falando de PRODES e DTR. O TerraClass já é uso e cobertura da terra, né? E envolvem outros parceiros, como Embrapa e IBAMA, né? Basicamente, para fazer esse projeto, o que a gente precisa? De gente, porque é feito tem uma parte digital, a gente baixa essas imagens, coloca num sistema, é feita uma interpretação visual dessas imagens com base em forma, tonalidade, textura, cor, contexto. Os polígonos são digitalizados diretamente na tela, como se você fizesse um desenho, né, sobre as composições coloridas das imagens digitais, e esses dados desmatamento do PRODES do ano anterior são utilizados como máscara para excluir onde não foi mapeado. Ou seja, o que já foi mapeado como desmatamento já não será no próximo ano. Então, essa é a diferença e a necessidade de que nós tenhamos uma equipe bastante treinada para que isso seja feito. Então, aqui é para a gente ter uma noção do que eu estou falando. Nós temos uma imagem original, uma imagem com contraste, e aqui o verde seria a área de vegetação, e essas áreas mais claras, áreas desmatadas. Essas áreas mais escuras, quando não estão aqui no rio, aqui podem simbolizar basicamente áreas que estão em processo de queima. E aí a gente faz um processamento digital com essas imagens, para que essas imagens nós tenhamos informação de solo, ou seja, tudo que é solo vai aparecer mais claro, e tudo que é sombra vai aparecer mais claro nessa imagem aqui. E aí as técnicas e os intérpretes vão ser responsáveis por definir, com base nessas informações, quais são as áreas que a gente pode dizer que foram degradadas, estão em processo de desmatamento, e mandar esse dado para os órgãos de fiscalização. Aqui um fluxo para a gente ter uma noção, isso daqui eu posso deixar disponível também depois para vocês, se vocês preferirem, eu verifico com a organização. Mas basicamente é pegar as imagens, definir essa fração sombra e vegetação, trabalhar com dados auxiliares para utilizar isso numa classificação e gerar os avisos, que antigamente nós chamávamos de alerta, hoje são avisos de corte raso, mineração, cicatriz, degradação e corte seletivo. Este é o projeto DTR Amazônia. E aí, quando a gente fala
fala, a gente precisa mostrar uma imagem, porque senão fica difícil entender o que a gente está querendo dizer, o que a gente faz em termos efetivos. Basicamente é isso daqui, eu acho que esses slides assim, eles são muito claros, tristes, mas claros para entender. Quando a gente viu em 8 de agosto de 2015, aqui é um exemplo, nessa imagem aqui, é uma imagem solo, que destaca a área de solo exposto. Então, tudo que está mais claro aqui, nesse polígono, que é o foco que eu quero mostrar aqui, está dizendo, olha, estão tirando alguma coisa daqui, né? E, obviamente, não houve uma fiscalização exata neste ponto, não houve uma observação, e aí, assim, o INPE não faz um monitoramento sabendo se aquilo é legal, se aquilo é de uma fazenda, se aquilo não é de uma fazenda, se aquilo é autorizado por alguém, não é autorizado por alguém, né? E isso tudo é definido por outras instituições, né? E aí a gente não conseguiu perceber se isso daqui tinha autorização, não tinha autorização, mas em 4 de abril, alguns meses depois, isso daqui virou corte raso. Esse é o padrão típico de corte raso, ou seja, o que a gente tenta fazer aqui é não chegar nesse ponto aqui de corte raso. Esse é o sonho de todo mundo que trabalha na área de monitoramento de desmatamento. Fazer com que este polígono que a gente detecta em agosto não chegue a esta situação no ano seguinte, tá? Aqui um outro exemplo, um pouquinho mais confuso, mas dá para entender que é uma cicatriz de incêndio, que era uma floresta, que ainda tinha vegetação, mas que virou também corte raso um pouquinho depois, né? Quase um ano depois. Aqui também, aqui a gente está com uma imagem que é um corte seletivo, ou seja, foram detectadas seletivas árvores coletadas, ou arrancadas ou cortadas, que isso, o que acontece? O processo de desmatamento é o seguinte, se eu quero desmatar uma área, eu sei que lá tem muita madeira, e madeira é cara, madeira é caro, né? E aí a gente faz o quê? O que eles costumam fazer? Pegar as madeiras de lei primeiro, cortar essas madeiras, arrastar como der. Então, fica uma trilha de arraste. Se você consegue pegar a imagem rapidamente, você consegue ver até a trilha de arraste dessas madeiras, porque elas são grandes. E aí, eles arrastam essa madeira, vendem essa madeira, porque isso dá retorno financeiro. Depois, sobram só as mais finas, as mais leves, com menor poder econômico, valor econômico, né? E aí, você pode desmatar o resto. Ou você toca fogo, ou você passa algum tipo de produto, enfim. E aí você deixa chegar nesse ponto que é o desmatamento corte raso. E aqui, acho que também um exemplo de o que é uma degradação. Para os leigos olhar isso daqui e falar, não estou entendendo nada, mas a gente detecta que tem alguma coisa acontecendo, esse padrão aqui, ó, não está igual a este padrão aqui. E aí, com base em... A gente colocou uma imagem para ficar mais fácil a visualização e a apresentação. Mas os intérpretes utilizam outros tipos de imagem para evitar chegar no desmatamento também. No mesmo ano, era junho, em outubro já desmataram tudo. Né? E o cerrado, né, já é um pouquinho diferente, porque a Amazônia ela é mais um tapete, a gente tem uma variação fitofisionômica da área um pouquinho diferenciada, né? Um pouquinho mais branda. Quando você entra no cerrado, você tem uma variação absurda de fitofisionomia, e isso também causa uma dificuldade, às vezes, em interpretar essas formações florestais, por exemplo, a mata ciliar, a mata de galeria, a mata seca, o cerradão. Então, para cada um desses tipos de fitofisionomias que nós temos no cerrado, a gente tem que entender como que seria o comportamento do desmatamento, né? Formações savânicas, olha, aqui está uma formação savânica diferenciada, que eu falaria, nossa, isso daqui é típico de desmatamento, mas não, às vezes são formações de um cerrado mais denso, um cerrado mais ralo, um cerrado rupestre, além dos famosos campo sujo, campo limpo e campo rupestre do próprio cerrado. Então, eles têm padrão diferenciado disso aqui. E para o cerrado, a interpretação visual das imagens é feita, envolve processamento digital de imagens, né, de sensoriamento remoto, mas é muito mais importante essa questão de forma, tonalidade, textura, cor e contexto,
porque não é um tapete simples verde. Ele tem umas variações de tonalidades, de textura, que podem causar uma certa confusão. Né? E para essa metodologia do deter cerrado, somente polígonos de desmatamento. Ah, mas não tem cicatriz de incêndio, como tem no deter Amazônia? Não, o deter cerrado é basicamente desmatamento. E aí já é uma metodologia um pouquinho diferenciada, porque existem algumas imagens, composição colorida, correção, algumas bases, algumas séries históricas para apoiar, porque o cerrado não é tão fácil assim de entender, e o que deixa mais desafiador o projeto, eu acho. Mas aí disso saem os avisos de desmatamento, né? O grande diferencial de todos os projetos de monitoramento é de como você vai fazer para fazer com que essa informação chegue para alguém. Então, como que você dissemina esses dados, né? Bem, hoje nós temos um portal, o INPE tem um portal, Terra Brasilis, que é uma plataforma desenvolvida pelo INPE para organizar e acessar todos os dados geográficos de monitoramento ambiental que o INPE desenvolve, certo? O Terra Brasilis, ele é disponível e qualquer um pode trabalhar e acessar esse dado, da área ou não sendo da área. Você pode acessar o dado, tanto o dado imagem, quanto o dado polígono, quanto o dado tabela. Então, você tem uma variação de informações disponíveis, né? Isso é desenvolvido hoje por uma área conhecida dentro do INPE como observação da Terra, né? E, basicamente, o que a gente faz com o deter, né? E aqui está um exemplo temporal, é que entre 2018 e 2019, por exemplo, nós temos os projetos PRODES, que ele mapeia durante a época seca, e a gente faz uma estimativa de desmatamento dessa área. E aí, ao longo desse ano, o DT vai detectando o que vai acontecer. No final de 2019, né, ou no meio de 2019, que é a época seca de novo, e aqui ainda calhou com o meu aniversário, a prévia do PRODES acontece para a gente fazer o quê? Para a gente ter uma noção se o deter está funcionando. A ideia do deter é tentar diminuir parar o desmatamento antes que ele chegue nisso daqui, nesse momento de corte raso. Né? Mais uma vez, a gente fracassou aqui nesse polígono, para este polígono, não para todo, para este polígono. Mas, então, esses projetos, eles trabalham super em conjunto. O PRODES, ele vê ao longo do ano, e o deter, ele tenta deter essa expansão do desmatamento ao longo do ano. Né? E aí, para a disseminação desses dados, que é uma coisa que tem vindo muito na mídia e a gente tem focado, desde que eu entrei no INPE, há 11 anos atrás, eu sempre conheci o INPE como a instituição onde tudo é público. O que eu faço é público, o meu gasto é público, a informação é pública, e isso tem que ser aberto, né? Então, existem decretos que instituem no âmbito do Poder Executivo Federal, e dá providências relacionadas a essa publicação dos dados. Então, nada do que fazemos deve e pode, hoje, por decreto, ficar no âmbito de sigilo, de sigiloso, considerado sigiloso. São dados considerados públicos e disponíveis. Né? Até porque, com esses dados são gerados, e aí vem a informação que eu acho que a universidade se farta de informação, e isso é extremamente importante. Mas para a academia, até 2019, a gente tinha mais de 1.000 artigos relacionados a desmatamento, aos dados do DETER e do PRODES. Temos uma política pública de não consumo de dados de áreas desmatadas que foram mapeadas pelo projeto PRODES e DETER, ou seja, quem desmatou e esse desmatamento foi detectado por um projeto do INPE, por ele estar disponível, as empresas não compram, baseados em alguns critérios, né? E a moratória da soja é um exemplo disso. As empresas não compram soja de áreas que foram desmatadas ilegalmente. Este dado também, no Pará, é muito comum a gente ter um selinho, quando a gente vai no supermercado, a gente olha um selinho na carne, falando assim, essa carne é legal. Por quê? Porque aquela fazenda está dentro de uma área que foi desmatada de forma legal, não ilegal. Quando é ilegal, ela não tem esse selinho. Então, é como se fosse um selo de estou bem na foto, entendeu? Eu tenho uma fazenda, minha fazenda tem gado,
Eu estou na Amazônia, mas eu estou de forma legal, né? Então, essa informação vem da onde? Dos projetos PRODES e DT, né? Além de políticas públicas. Toda política que o Brasil vinha fazendo até um determinado tempo aí, relacionada a clima, relacionada aos compromissos do Brasil internacionalmente com relação ao desmatamento, à emissão de gases de efeito estufa e etc. e tal, vinham de informações de PRODES e DT. Então, não são projetinhos simples que a gente distribui porque a gente gosta, porque a gente quer. São dados públicos definidos por instituições sérias do país hoje e que permitem diversos tipos de análise, políticas e diretrizes nessa linha de desmatamento. Por isso que o caso, por isso que as ações, por isso que as notícias são bastante críticas, às vezes, quando o desmatamento está diminuindo, está aumentando. O INPE não diminui e nem aumenta desmatamento. Nós usamos uma imagem de satélite, observamos o que está acontecendo naquela área e soltamos essa informação sob a forma de dados, de polígonos, de tabelas, de áreas. Nós não vamos lá desmatar para mapear, nós mapeamos. Então, o que está acontecendo é observável por imagem de satélite. É isso que o INPE faz. E essa, eu acho que é uma questão bastante interessante. As pessoas acham, às vezes, que nós inventamos dados, mas nós colocamos à disposição tanto a imagem que nós utilizamos para interpretar, quanto o dado que nós geramos, né? O dado, a informação, o polígono onde o intérprete traçou. Então, se eu colocar a imagem com o polígono e qualquer pessoa da área cruzar isso, tem que bater. Não pode dar errado. Porque senão é como se eu jogasse um dado errado para o público. Obviamente, quem for da área, e quem é da área, sabe analisar esse tipo de dado e sabe que esse dado não é um dado inventado, sabe que é um dado gerado por técnicos, com uma metodologia qualificada, publicada, e quem está na área da academia, quem está em universidade, sabe o que eu estou falando. O que significa você jogar um artigo científico com uma metodologia para que os pares analisem. Significa que a gente colocou a metodologia toda à disposição, que o trabalho está todo aberto e o dado está todo disponível. Então, isso é bastante importante. O INPE ele é responsável hoje pelo monitoramento, tanto da parte de desmatamento, tem o projeto de queimadas, tem outros projetos, mas basicamente nós utilizamos dados de sensoramento remoto para informar o que está acontecendo, né? E o que é preciso para um projeto de monitoramento? Demanda. Por que eu vou monitorar a Amazônia? Porque lá atrás, em algum momento, alguém falou que o Brasil estava desmatado. Lá atrás, eu estou falando há 40 anos atrás. E alguém falou que a Amazônia estava sendo desmatada e que a culpa era toda do Brasil. Então, começaram a pensar num projeto para monitorar o que estava acontecendo. E quando você começa um projeto, você precisa pesquisar. Alguém mais já fez um projeto de monitoramento nesse nível? Alguém mais tem um projeto de monitoramento da Amazônia, de monitoramento de floresta? Que tipo de sensores eles utilizam? Qual é o método? Que tipo de processamento digital nas imagens? Nessa época não tinha nem imagem digital, quando começou o projeto, o PRODES, né? Não tinha. Mas hoje a gente tem que entender qual é o tipo de imagem, qual é o tipo de processamento, o que eu vou fazer com esse projeto, né? E isso você busca na pesquisa científica, né? Você tem que capacitar. Uma vez que você descobre, eu tenho um objetivo, eu tenho uma metodologia que já foi consolidada, eu vou capacitar pessoas, para que essas pessoas possam fazer esse projeto. Então, a capacitação é extremamente importante. E quando eu defino pessoas, as pessoas também têm ideias. Então, aí eu defino, junto com essas pessoas capacitadas, altamente capacitadas, ou longamente capacitadas. Por isso, sempre é importante ter capacitação. Esse tipo de evento é um evento que ajuda nesse processo, a jornada ambiental ajuda nesse processo de capacitação, para vocês terem ideias, para vocês pensarem no que vocês podem fazer. E aí você define uma metodologia que possa ser replicável, porque não adianta fazer uma metodologia só para a minha área. Eu preciso fazer uma metodologia que eu replique para toda a extensão que eu estou tentando monitorar. E às vezes eu tenho que tentar replicar isso para outros biomas. Aí eu tenho que analisar as variações e as particularidades dos outros biomas. Mas basicamente eu tenho que ter
uma definição de metodologia replicável. Mas eu tenho a demanda, tenho o método, tenho gente, tenho a metodologia já arranjada, eu preciso fazer arranjo, porque eu vou jogar para onde esse monitoramento? Então, aí eu faço os arranjos institucionais para que esses resultados do monitoramento possam ser úteis para algum projeto, para alguma definição de política pública, para parceiros, para instituições parceiras, para empresas que vão querer utilizar esse dado, né? E isso vai fortalecer a geração de políticas públicas, é bonito isso, né? Tão bonito falar geração de políticas públicas de combate ao desmatamento, que é o que todo mundo busca hoje. O que a gente está precisando é de política pública de combate ao desmatamento, no caso do monitoramento de desmatamento. Aqui eu estou falando de uma forma geral monitoramento, porque eu posso monitorar, vocês vão ter ideias e vão pensar em diversos tipos de monitoramento. Eu posso monitorar a costa, posso monitorar algum animal, eu posso monitorar o trajeto de animal, colocar sensor nele e começar a trabalhar com esse tipo de monitoramento. Eu acho que as coisas se aplicam para as mesmas coisas aqui, independente do alvo que você tem. No nosso caso do INPE, no caso dessa live exatamente, a gente está falando de desmatamento, mas existem vários outros temas. E o que adianta eu monitorar e deixar isso preso dentro da minha gaveta, no meu HD, ou no meu computador, ou ficar no meu trabalhinho científico? O legal do monitoramento é você poder difundir, fazer com que as outras pessoas utilizem, publiquem também junto com você, publiquem sem você, com você, isso não é o problema. A questão é que o dado tem que ficar livre, para que você se sinta, primeiro, ninguém vai perder a autoria do dado, mas a questão é o que pode ser feito, e aí existe inúmeras possibilidades de utilização desse dado. E para o caso específico de desmatamento, a gente tem que ter compromissos nacionais e internacionais que permitam que esse monitoramento não pare, porque daí você consegue recursos de dentro, recursos de fora, e consegue fazer com que você mantenha equipe, projeto, equipamento, gente, campo, etc. Então é importante. Isso permite com que, no caso específico de monitoramento de desmatamento, permite que o governo tenha hoje uma governança sobre os dados e sobre o método, a soberania para monitorar suas áreas e a independência, porque hoje a gente tem o INPE que produz o satélite, produz o dado e produz a informação. Isso é independência total. Eu não preciso ter uma empresa que vai me vender nenhum tipo de dado. Isso é soberania completa, independência total, e por ser, neste momento, por uma instituição de pesquisa que tem que jogar isso para os pares, que tem que jogar isso para como vocês dizem, para a plateia, para análise, isso significa que eu estou jogando uma informação para validação. Então, as pessoas não duvidam da qualidade do dado. Quais os desafios? Bem, hoje em dia, para quem é um pouquinho mais da área, eu vou entrar num tema um pouquinho mais técnico, mas basicamente é começar a trabalhar com dados de diferentes sensores, né? Média, alta resolução espacial, temporal, hiperespectral, trabalhar com imagem de radar SAR, trabalhar com LiDAR, que é laser, são desafios. Processar dados históricos e utilizar para isso plataformas online, isso é bastante interessante, o que a gente chama de Big Data. Automatizar os processos, diminuir o número de pessoas e tentar automatizar os processos digitais. Tanto faz se ele vai ser em nuvem, se vai ser deep learning, machine learning, que seja, são técnicas novas. Portais para distribuir esse dado, né, para facilitar ao usuário comum o acesso a esses dados, e também de softwares gratuitos, porque tudo isso faz parte do processo de monitoramento. Eu desenvolvo software, eu capacito gente, eu solto isso na rede, eu faço arranjos institucionais, eu melhoro as metodologias, então é um conjunto de desafios que nós temos. Hoje, no projeto de monitoramento do INPE, a gente tem o Cláudio Almeida e o Maurano como coordenadores em São José dos Campos, né? E a gente tem em Belém o Marcos Adami, e eu estou saindo, mas o Marcos Adami coordena tecnicamente os projetos de DETER Amazônia e DETER Cerrado, no âmbito de Belém. Era basicamente isso que eu tinha para apresentar para vocês, para falar um pouquinho sobre o que
o INPE de Belém faz, o que a gente trabalha na área de monitoramento e como que a gente tem apoiado essas informações de desmatamento hoje no país, né? Eu quero agradecer de novo a oportunidade e estou à disposição. Obrigada novamente pela disponibilidade. E a gente tem algumas perguntas. Já? Já. Vamos lá. A primeira é do professor Luciano. Ele diz: doutora Alessandra, muito obrigada pela palestra e principalmente pelo trabalho de monitoramento do INPE. Se não tivéssemos os indicadores do INPE, a situação da floresta amazônica seria muito pior. Fiquei surpreso pelo uso de interpretação visual e digitalização em tela. Que trabalho gigantesco! Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Os estudantes do bacharelado de Gestão e Análise Ambiental são usuários dos produtos do INPE. Há possibilidade de graduandos fazerem estágio no INPE? Deixa aí, porque são várias perguntas, eu vou respondendo por partes. Obrigada, professor Luciano. Todo mundo faz essa cara de surpresa quando eu falo que a gente faz interpretação visual ainda. E sim, a gente ainda faz. Não existe hoje um computador ou uma técnica que consiga fazer o que o olho humano faz na área de monitoramento. Tem algumas questões ali que são específicas. O contexto, o computador ainda não faz. Você pode ter várias outras técnicas de geóbia, de orientado a objeto, né? Você pode ter algumas coisas de machine learning, deep learning, você pode ter série histórica, mas tem uma hora que a água vai confundir com queimada, que vai confundir com sombra e que só um olho humano vai conseguir te dar essa diferença. Então, ainda existe, né? É um trabalho gigantesco, sim, mas a gente não mapeia os 5 milhões de quilômetros quadrados da Amazônia todos os dias. A gente mapeia o que está disponível, que não tem nuvem, tem todo um critério ali, até as áreas que estão mais hotspots, aquelas que estão pegando, que estão desmatando mais, até uma questão de fiscalização. A gente não desloca todo mundo para um lugar onde não tem um histórico de desmatamento. Então, tem umas coisinhas aí que facilitam um pouquinho o trabalho, mas ele sempre foi pesado. Quando eu comecei a trabalhar no INPE, eu lembro que as pessoas falavam assim, a gente está fazendo um mapeamento aqui de uma bacia e não sei o que lá. Eu falava, eu não consigo mais ver nada numa escala menor do que 5 milhões de quilômetros quadrados, que é a área da Amazônia, porque tudo que eu tinha que pensar era sempre nessa escala, né? E dá medo. No começo dá medo, mas depois você acaba um pouco se acostumando com as particularidades. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto? Eu não vou ter o número exato para você, mas são poucas. São poucas. Por exemplo, o DETER hoje, nós temos uma equipe de 12 pessoas para soltar hoje, por conta da pandemia, por conta dessas questões todas, o Instituto, o Ministério de Ciência e Tecnologia tem uma portaria que permite que as pessoas trabalhem em casa, todos estão, cada um nas suas casas, acessando remotamente o servidor que está dentro do INPE, em Belém, né? E são 12 a 13 pessoas hoje que fazem esse trabalho, para o DETER. Para o PRODES, eu acredito que sejam mais pessoas, mas o tempo que eles usam é menor, porque você faz não é o ano inteiro, você pega imagens de julho e agosto para estimar o desmatamento. Então, o PRODES, ele tem uma outra equipe que eu confesso que eu não sei exatamente o número, mas para o DETER eu sei que são 12 a 13 pessoas. Há possibilidade de graduandos fazerem estágio no INPE? Essa pergunta é bastante interessante. Eu gostaria que a gente pudesse fazer estágio para todo mundo, mas o governo tem regras, né? Que regras? Eu não posso aceitar, o INPE não pode, até onde eu estava lá e sabia, a gente não podia aceitar estagiário, por exemplo, eu quero me voluntariar. A gente não podia aceitar. Então, o estagiário do INPE é estagiário do INPE, ele é praticamente um funcionário INPE. Ele tem crachá, e-mail INPE, ele tem férias, ele tem tudo, ele tem direitos e deveres. Então, havendo vaga nesse nível, qualquer pessoa pode se candidatar. Eu só não sei como é que estão esses projetos dentro de São José dos Campos, que às vezes as áreas de administração pegam essas vagas de estagiário. Em Belém, nós tínhamos 2 estagiários na linha técnica e as 2 vagas sempre ocupadas, e sempre uma fila gigante de gente, porque
um tema muito gostoso, é muito prazeroso trabalhar com essa área, né? Além do que, você está sempre na mídia, né? Você está sempre falando de desmatamento, tá, todo mundo fica, nossa, eu trabalho naquele projeto ali, aquele ali que está dando problema, aquele ali que está aparecendo no jornal, né? Mas é gratificante. Agora, isso depende muito. Eu estou falando de Belém, que a gente tinha 2 vagas de estagiário técnico, nível técnico, mas Belém não é perto da faculdade de vocês. Então, talvez procurar vagas mais próximas nessa área, eu acho que é possível, sim. Só que aí depende de outros chefes, de outras pessoas para analisar. A próxima pergunta é da Conceição Melo. Ela pergunta: a saída do diretor Ricardo Galvão no ano passado atrapalhou o trabalho de algum desses projetos? Não, pelo contrário, deu mais força para os projetos. A saída do Galvão ano passado foi... bem, existem várias... O que se fala na questão da saída do Galvão é porque houve uma discussão bastante grande dele com o presidente, né? Mas o questionamento sobre a importância da ciência no nosso trabalho é inquestionável, não tem o que se questionar. Nós somos uma instituição de pesquisa. Então, dentro dessa instituição de pesquisa, o que a gente faz tem que ter todo um rigor científico razoável, né? Aceitável dentro do campo científico. Quando o Dr. Galvão saiu, infelizmente, ele é muito querido, isso só deu mais visibilidade para o nosso trabalho, mas em nenhum momento, desde o ano passado até esse ano, o projeto parou, ou mudou rumo, ou mudou foco, ou mudou o tipo de interpretação. Não, isso não aconteceu. A gente continua produzindo os dados de desmatamento e degradação diários e anuais, como eu disse, são dados públicos e abertos, então não há nenhum tipo de vou usar essa palavra que às vezes algumas pessoas, maquiagem nos dados que o INPE libera no portal Terra. Não há. O dado que é observado na imagem é mapeado pelo intérprete e é disponibilizado no portal. Está tudo ali. A próxima pergunta é da Silvia. Qual o percentual de alertas de desmatamento o IBAMA consegue atender? Você acha que faria sentido usar imagens de resolução espacial e temporal mais alta para gerar uma quantidade de alertas que o IBAMA não conseguiria atender? Pergunta dúbia, né? Mas um pouco complicado, mas tudo bem, vamos lá. Qual é a porcentagem de áreas que o IBAMA consegue atender? Eu não tenho esse dado, essa informação, mas a gente tem visto que a questão de fiscalização tem ficado bastante difícil com a falta de recurso. Se antes a gente já tinha uma quantidade absurda de polígonos para visitar, aumentando essa quantidade de polígonos agora no projeto DETER e diminuindo o recurso, é difícil que a gente tenha como que eu vou dizer, uma política interessante para visitar tudo aquilo que a gente mapeia. Então, eu acho que isso é um pouquinho complicado, mas eu, infelizmente, não tenho esse número. Agora, utilizar imagens de alta resolução, então, quando a gente fala em Amazônia, quanto maior a resolução que a gente utilizar, pode ser que mais polígonos nós consigamos detectar, mas também pode ser que nós consigamos, nós tenhamos precisemos de muito mais tempo para fazer isso, porque quem é da área sabe que uma imagem de média resolução, você precisa de uma técnica específica. Para uma imagem de alta resolução, você não vai usar a mesma técnica da imagem de média. Você tem que usar uma técnica da imagem para imagem de alta resolução, porque é um outro tipo de formato de dado. Então, quando você pensa em Amazônia, primeiro você tem que pensar no custo. Aí vem aquela história que eu sempre penso em 5 milhões de quilômetros quadrados. Se eu for obter imagens que hoje, na média resolução, estão gratuitas, disponíveis e operacionais, para que eu vou comprar imagens de alta resolução? Então, a primeira pergunta é essa: eu vou gastar um dinheiro numa área de 5 milhões de quilômetros, que eu vou ter um volume muito maior de imagens, eu vou ter que ter um repositório dessas imagens muito maior e um conjunto de técnicas que ainda não estão disponíveis. Então, aí vem a ideia, para começar a trabalhar com alta resolução, só se a gente tivesse algumas áreas para fazer uns pilotos,
E aí sim, nessas áreas que a gente chama de hotspot, que são as áreas onde o desmatamento está mais alto, nós conseguiríamos trabalhar pilotos com alta resolução, metodologias, e aí sim tentar distribuir isso gerar dados para essas áreas piloto, para que a gente tenha uma noção melhor daquela área. Mas acho difícil a gente fazer alta resolução para a Amazônia inteira, por conta de custo e benefício. O custo é muito alto, o tempo vai aumentar, a carga, o tamanho, o peso do dado vai ficar muito alto. Então, aí é um fator limitante, na minha opinião, para uma área de 5 milhões de quilômetros quadrados. Mas fazer em pequenas áreas como um piloto, um hotspot, eu acho que isso é viável. A próxima pergunta é da Jaqueline. Como as políticas públicas ajudam no projeto de monitoramento? Peraí, deixa eu só ver se eu entendi. Como as políticas públicas ajudam no projeto de monitoramento? Ok. Quando você cria uma política pública para qualquer coisa, política pública para conservação do boto, não vou nem falar de desmatamento, do boto na Amazônia. Quando você cria uma política pública nesse nível, você faz o quê? Você tem que destinar algum tipo de recurso pessoal, instituição, você tem que definir nessa política pública. É bonito falar política, mas o que é isso, né? Eu tenho que definir nessa minha política o que eu vou fazer para a conservação do boto, certo? E aí eu tenho que envolver o quê? Eu tenho que envolver o governo, a iniciativa privada, a sociedade civil, as ONGs. Estou falando, dando um exemplo de boto, tá? Aí eu tenho que envolver sociedade civil, governo, esqueci o que eu tinha falado antes, mas enfim, colocar recurso, elaborar projeto, botar o pessoal para pesquisar como conservar o boto. Então, eu vou envolver várias esferas. Como que isso vai ajudar um projeto de monitoramento? Óbvio que é capacitação de recurso, captação de recursos humanos, recursos financeiros e recursos humanos, e incentivo à pesquisa, ou seja, você cria uma rede de coisas aí. Tanto, se você abstrair, pensar para o boto, e depois pensar para o desmatamento, monitoramento né, você consegue entender qual é o leque de informações ou de possibilidades que você cria para o monitoramento, né? Então, ajuda muito, porque é recurso financeiro, é dinheiro, é projeto, é gente, é equipamento, é campo, é tudo que a gente precisa fazer para fazer monitoramento, parceria com instituição, com ONG, com universidade, e isso gera demanda, gera mais política e aí faz o ciclo todo girar, né? Eu acho que esse é o ciclo que não pode parar, esse ciclo de monitoramento e política pública, porque vem um conjunto. A gente tem no monitoramento específico de desmatamento um termo que a gente usa, comando e controle, que a gente faz o monitoramento para ações de comando e controle. O que é comando e controle? Comando é quando você tem o projeto dado pronto, e o controle é quando você vai para o campo tentar controlar aquele problema que você encontrou no dado. Então, é bastante interessante, porque para comando e controle, esse ciclo não pode parar. Para a conservação do boto também. Se você para a conservação do boto, educação ambiental, você volta a fazer com que as famílias comecem a consumir carne de boto, que era comum consumir há algum tempo atrás. Então, o ciclo não pode parar. Então, as políticas públicas ajudam nos projetos de monitoramento, porque o projeto de monitoramento faz parte de uma das ações que tem que ser feitas dentro dessa área. A próxima pergunta é da Alexandra. Essa informação pode ir em outra direção. É dizer, quando esses dados podem prejudicar as iniciativas, já que são parte das instituições públicas. Deixa eu perguntar aí que eu vou tentar entender. Essa informação pode ir em outra direção. É dizer, quando esses dados podem prejudicar as iniciativas que já são parte das instituições públicas, eu confesso que eu não entendi muito bem, mas em outra direção, eu não sei que direção você está falando. E aí, sim, quando você faz a pergunta assim, eu estou entendendo que você está falando de projeto de monitoramento de desmatamento da Amazônia.
Então, ela pode ir em outra direção que não seja a preservação ou a tentativa de combate? Não vejo, não vejo. Qual é a outra direção que ela tomaria? Confesso para você que não entendi muito bem. Se você quiser reformular depois e a gente tenta entender, mas eu não vejo como um dado, um projeto de monitoramento de desmatamento na Amazônia hoje pode ter uma outra direção a não ser informar quais são as áreas que estão sendo desmatadas. Eu não consigo visualizar isso assim. A gente tem outra pergunta da Silvia. Os governos estaduais, especialmente os do Pará e do Mato Grosso, mantêm uma conversa com o INPE sobre demandas e eventuais necessidades em relação ao monitoramento do desmatamento na Amazônia? Sim, deixa eu perguntar só aí, Gabi, para a gente, só para eu não me perder. Sim, Pará e Mato Grosso são estados que têm história de desmatamento alto, né? E eles estão sempre tentando melhorar seus sistemas, melhorar suas políticas e as suas ações, né? A gente tem no Pará várias iniciativas e no Mato Grosso também. No Pará, eles têm iniciativas na parte de restauração. Hoje, eles têm um projeto, que eu não me lembro o nome, acho que é Amazônia Legal, que está fazendo um bom trabalho na área de fiscalização, utilizando os dados do DETER, fazendo o DETER junto com o INPE, para áreas específicas lá que eles têm interesse. No Mato Grosso, eles também querem gerar laudos que sejam mais automáticos, então eles também estão fazendo parcerias com o INPE. O INPE sempre faz parcerias com os estados, nesse sentido de tentar, nessa linha de política pública, ou de ação, ou de monitoramento, para que a gente possa tentar combater o desmatamento, tanto na Amazônia e no Mato Grosso a gente tem já Cerrado também envolvido. Mas sim, o INPE faz, os estados mandam as demandas e, na medida do possível, o INPE tenta atender. Mato Grosso e Pará são estados que a gente já tem, e se não me engano, estava tendo tivemos algumas iniciativas também no Amapá ou com Roraima, mas sim, a gente sempre atende, na medida do possível, as demandas dos estados. A Maribel perguntou como se pode participar desse projeto. Ai, dá uma vontade, né? Eu não sei se eu sou entusiasta, mas... Bem, você tem várias maneiras. Você pode virar uma estagiária, você pode fazer um mestrado no INPE e trabalhar com tema relacionado, isso não envolve. Quando tivermos concurso para as instituições, você pode tentar um concurso e entrar nessa linha. Eu acho que são... Ou você pode ir atrás de instituições parceiras, né? Tentar virar um bolsista, tentar virar dentro de algum projeto de instituições e universidades parceiras. Eu acho que, assim, existem possibilidades muitas, aquelas não são, assim, extra, venha participar do PRODES, elas não são assim, elas são mais tímidas, mas, assim, até dentro da universidade, eu não sei de que curso você é e tal, mas sempre há professores voltados que trabalham com setoramento remoto. Então, sempre dá para começar a pensar em trabalhar. E, especificamente neste projeto, entrar dentro deste projeto para fazer monitoramento, já exige um contato direto com o INPE. Agora, entender os projetos e começar a apoiar, a estudar, como que eu vou dizer, investigar e pesquisar ações dentro do projeto, isso você pode fazer de onde você estiver, com professores, com pessoas que são entusiasmadas e que têm algumas ideias nessa linha de monitoramento. Então, existem níveis. No nível de quero me envolver, quero entender para no futuro me envolver, e aí você está no melhor lugar, que é a universidade. Tem o nível, quero entrar para este projeto, que aí, neste momento, eu vou te dizer que está tudo congelado, porque para entrar neste projeto como servidor público está complicado, né? Nós não temos concurso previsto. E tem aquele que fica no meio termo, que estuda dentro do instituto, que daí são os mestrados, doutorados e cursos afins que o INPE oferece. E aí e esses cursos são basicamente em São José dos Campos, né? Na unidade 7. São esses 3 níveis que você poderia tentar. Boa sorte.
A próxima pergunta é da Marília. Boa noite, obrigada pela palestra. A senhora poderia comentar algo sobre o estudo que detectou que a nuvem de fumaça que chegou a São Paulo e escureceu a cidade era referente às queimadas na Amazônia? Essa é uma pergunta bastante... porque, assim, na época foi muito comentado. Eu não estava aqui, aqui no país, eu estava fora, fazendo um pesquisador visitante, e eu lembro que teve muitas teorias. Então, assim, como não é a minha área, eu não me sinto muito à vontade em falar exatamente se aquilo era fumaça, porque eu lembro que depois de um tempo, algumas pessoas... Porque, assim, foi uma época de muita queimada na Amazônia, que é conhecida, e foi uma época que escureceu o céu de São Paulo, e as pessoas falaram que aquilo era fuligem da fumaça que vinha da Amazônia. Vi pesquisadores falando que isso era verdade, vi pesquisadores não corroborando com isso, falando que isso não era exatamente. Então, como eu não sou dessa área, eu prefiro não responder. Eu peço desculpa, mas eu prefiro não responder porque eu não tenho a capacidade técnica para te dizer, porque eu não sou da área de meteorologia. Então, eu também tenho dúvida se aquilo foi ou não foi. Então, por isso, eu prefiro nem tomar partido, porque ciência você não toma partido, você tem fatos e você tem que falar sobre aquilo. Como eu não tenho, eu não consigo discorrer sobre esse assunto. Peço desculpa. A próxima pergunta é do Vitor. Ele fala, boa noite, parabéns pela apresentação. Gostaria de saber se existe alguma previsão quanto à utilização das imagens do novo satélite Amazônia 1 para os projetos de monitoramento da Amazônia. Tá, legal. O Vitor foi um estagiário do INPE de Belém. Olha que legal. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, enche o saco do Vitor que ele te explica. Eu acho que foi muito triste para ele quando ele saiu, mas ele ficou lá ocupando um bom tempo, né? Para nossa satisfação. Valeu, Vitor. Não tenho essa ideia ainda, porque quando começarem a sair os dados do Amazônia, a gente vai poder fazer os primeiros testes. Então, assim, hoje são tantas perguntas para responder com relação ao desmatamento e todo mundo querendo alta resolução, que foi uma pergunta que apareceu aí. Então, primeira coisa, a gente teria que ver, o Amazônia vai passar por uma fasezinha aí de comissionamento, né? O CIBES acabou de terminar dele. O que é isso? Quando o satélite ele sai, ele vai, perfeito. Aí, se tudo correr bem, ele entra em órbita, começa a orbitar, e quando ele começa a orbitar, ele começa a soltar dado para a estação, para a antena. E aí, neste momento, as pessoas que elaboraram os detectores, os sensores, começam a calibrar esse dado, né? E aí, essa parte a gente chama de comissionamento, que são a parte de regulagem de sistema, verificação se está tudo, se os painéis estão funcionando, se ele está com algum problema de energia, se o painel não está virando, se o detector está pegando. Essa parte a gente chama de comissionamento, até para que a gente não distribua imagem borrada, ruim, com problema, antes de correção, porque isso pode ser corrigido. Algumas coisas podem ser corrigidas em terra, outras não. Outras ele subiu e não vai ter como arrumar, né? Mas, então, eu acho que quando a gente começar a ter a parte dessas imagens prontas, a gente vai conseguir ver o que a gente consegue aglutinar nos projetos que a gente tem hoje. Porque hoje nós usamos tudo disponível. Eu não falei, mas existe um DETER, que a gente chama hoje de DETER intenso, eu falo que parece até marca de café, mas é porque tem um DETER hoje que utiliza os dados do CIBERS, que é o satélite Brasil-China, né? E a gente também utiliza dados free de outros sensores, né? Dados gratuitos, dados disponíveis na rede, dados que não precisamos pagar, né? E aí a gente chamou isso de DETER intenso, mas é o DETER intenso para aquelas áreas que o IBAMA, por exemplo, definiu que são áreas que são com desmatamento, historicamente com desmatamento alto, onde nós precisamos de mais detalhe. Para quê? Para que a gente possa ir para campo com uma informação mais correta. Então, para essas áreas, a gente tem um DETER mais intenso. Então, eu acho que seria mais ou menos nesse mesmo nível aglutinar a informação do Amazônia, mas no futuro. E assim que a gente tiver os dados das imagens disponíveis e como que eu vou dizer, ok, na parte de calibração.
de dado. Mas acho que é perfeitamente viável a utilização dessas imagens. Nossa próxima pergunta é da Bia. Boa noite. Como você vê o desmatamento e queimadas, tendo em vista que o governo nada faz e passa boiada? Sabia? Bem, na verdade é o seguinte, eu estou trabalhando hoje num grupo que se chama GIPAM, que é o Grupo de Integração para a Proteção da Amazônia, que envolve várias instituições. Então, assim, dizer que o governo não está fazendo nada é errado. O governo está fazendo. O que está faltando, às vezes, é alguma ligação entre as pontas, né? Então, a gente tem uma parte de monitoramento. A parte de monitoramento está, na minha opinião, excelente. A parte de política precisam ser definidas melhor. Eu acho que, assim, a gente precisa de melhor definição das políticas públicas. E essa questão de comando e controle também, ela já foi mais forte. Então, assim, falar que o governo não está fazendo nada é errado. Apoiada, eu nem vou usar essa expressão aí, mas o governo está fazendo. Só que, para algumas ações, eu acho que tem um produto interessantíssimo. Para outras ações, eu não sei se não tem recurso, o que está acontecendo, mas precisa ser melhor trabalhado. E aí eu não vou entrar na questão política de governo. Tá? Mas o governo tem feito, só que eu acho que a balança tem pesado para algumas coisas, assim, diferentemente. Precisa se alinhar, né? Ataques vêm para tudo que é lado, mas eu sinto que existe uma forte, como que eu vou dizer? Uma forte tendência de tentar resolver essas questões. O problema é que não são tão simples quanto as pessoas que estão fora entendem. Envolvem muito mais questões. Mas eu mesma, nesse grupo, a gente está envolvido com várias instituições, com o INCRA, com o Serviço Florestal, com o ICMBio, com a FUNAI, com a mineração, com a galera de monitoramento, com a Polícia Federal, Rodoviária. Olha, é um grupo de pessoas muito bem intencionadas que tem de gerar informação muito boa. Então, agora a gente precisa que sejam definidas grupos e sejam definidas políticas do que fazer com essa informação. Em termos de informação, que é a parte que me cabe, ou que cabe hoje nos projetos de monitoramento, faz parte de uma caixinha que é a informação, o governo tem feito muita coisa. Agora precisa melhorar as outras caixinhas. Essa foi nossa última pergunta. Que bom. Quero agradecer novamente a sua participação conosco e lembrar aos participantes que o formulário de presença vai estar nos comentários e deve ser preenchido totalmente para receber o certificado. Tá bom. Obrigada, Gabi. Obrigada, pessoal da organização, Silvia, pelo contato. Espero que tenha sido útil, espero que vocês se interessem pelo tema. Eu não sei como é que funciona, mas eu posso passar a apresentação e vai ficar à disposição de vocês, caso vocês queiram conversar com a gente ou com alguma outra pessoa que eu citei na apresentação. Obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite. A apresentação a gente envia por e-mail junto com o certificado. E se tiver mais dúvidas, além das que foram nos comentários, manda por meio do formulário, que a gente responde também por e-mail as perguntas. Boa noite a todos. Tchau.